Olá, tudo bem? Esse é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso alvo é o texto bíblico. Meu nome é Naldo, seja muito bem-vindo. No Texto em Foco de hoje, nós iremos expor o texto de Êxodo 28, verso 38, que diz o seguinte: E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas dádivas, e estará continuamente sobre a sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Esse versículo faz parte de uma série de ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão sobre os deveres e responsabilidades de um sacerdote do Senhor. Essa foi uma das formas de como o Senhor gostaria que o sumo sacerdote se portasse diante do povo e diante do santuário. Aqui em Êxodo 28, temos a descrição das vestes sacerdotais, especificamente o santo diadema, que era uma placa de ouro puro, gravada com as palavras santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36 nos fala isso. Essa peça ficava na testa do sumo sacerdote Arão e simbolizava sua função de interceder pelo povo diante de Deus. E quais eram as funções de um sumo sacerdote? Bom, o sumo sacerdote não apenas oferecia sacrifícios, mas também ele representava o povo diante de Deus. A menção de que ele levaria a iniquidade concernente às coisas santas aqui no texto significa que, mesmo nas ofertas consagradas pelos israelitas, pelo povo, havia impurezas que precisavam ser expiadas. Ou seja, tanto a adoração quanto as ofertas do povo, até mesmo o próprio Arão, representando o sumo sacerdote, eles eram imperfeitos. Porém, a presença dessa peça na roupa do sumo sacerdote, que ele colocava na testa, o diadema, indicava que Deus aceitava essas ofertas, mesmo que imperfeitas, por meio da mediação de Arão. Nesse texto, pelo menos duas coisas ficam evidentes para nós. Dois pontos importantes desse texto revelam tanto a pecaminosidade e imperfeição humana, de um lado, quanto a santidade e a misericórdia de Deus, do outro. Ler esse texto deveria nos incomodar e nos fazer enxergar que somos incapazes de nos achegar a Deus por nossas próprias obras ou ofertas, porque tudo o que fazemos é imperfeito. Nós precisamos reconhecer urgentemente a incapacidade humana de se aproximar de Deus por sua própria conta. E isso é tão real que no passado Deus fez justamente essa didática do santuário, das vestes, do sacrifício de animais, para demonstrar ao povo que até mesmo as suas ofertas não eram perfeitas, ou pelo menos não chegavam ao ideal de Deus. Por outro lado, Deus, que é rico em misericórdia, aceitava essas ofertas. A placa do diadema escrito na testa do sumo sacerdote nos ensina justamente isso. Se Arão sempre usasse essa placa na testa ao entrar e fazer a intercessão pelo povo no santuário com essa placa, o texto disse que Deus sempre lembraria do seu povo. O povo e os seus sacrifícios seriam sempre lembrados e aceitos. Observe esse texto. Aqui nós podemos apontar para um outro sumo sacerdote que realizou uma obra muito maior que a de Arão, e que sua obra de expiação foi plenamente perfeita. E quem é esse sumo sacerdote que, ao vir a este mundo, cumpriu sua obra e sacrifício com perfeição? Ora, foi Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Esse princípio se cumpre plenamente em Cristo, o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Cristo, ao vir a este mundo, enviado pelo Pai, ele leva sobre si a iniquidade do povo,
assim como Arão intercedia pelo seu povo. Jesus Cristo, ele carregou sobre si os pecados da humanidade toda. Isaías 53, verso 6 nos diz isso. Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Cristo é o mediador perfeito. Diferente de Arão, que precisava expiar pecados continuamente, Cristo ofereceu um único e perfeito sacrifício, de acordo com Hebreus 9, verso 12 e 14. Cristo nos torna aceitos a Deus. O santo diadema permitia que as ofertas do povo fossem aceitas. Em Cristo, nós somos aceitos perante Deus. Efésios 1, verso 6. Vamos a algumas aplicações práticas para a nossa vida diante desse texto. Diante desse texto, precisamos ter algumas atitudes. E a primeira delas é reconhecer a necessidade de mediação. Assim como Israel precisava de um sumo sacerdote para se aproximar de Deus, nós precisamos também de não de um homem imperfeito, como Arão, mas de Cristo, que foi a oferta perfeita e ao mesmo tempo o sacerdote, um mediador perante o Pai. Não há outro caminho para a salvação sem esse sumo sacerdote, sem aceitar essa oferta. João 14, verso 6 diz que ele é o caminho e que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Cristo é o caminho. Ele abriu um caminho vivo perante o Pai. Segunda aplicação é que a nossa vida seja um culto vivo a Deus. Ela deve ser um culto vivo ao nosso Deus. Deus exige santidade no culto, ou em toda a nossa vida. A nossa vida é um culto. Nossas ofertas, nossa adoração, nosso serviço, a forma como governamos o nosso lar, devem ser feitos com um coração sincero, sabendo que só são aceitos por meio de Cristo. Hebreus 12, verso 28 diz: por isso recebemos um reino inabalável. Sejamos gratos. Desta forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Terceira e última aplicação desse texto é que devemos viver uma vida de santidade. O diadema de Arão dizia: santidade ao Senhor. Hoje, os crentes, nós cristãos, somos chamados a refletir essa mesma santidade em vida, na nossa vida diária. 1 Pedro, verso 15 e 16, capítulo 1, verso 15 e 16 nos diz isso. Será que em nossa testa está escrito santidade, como naquele diadema de Arão? Caso não esteja, meus irmãos, lembre que Cristo, nosso sumo sacerdote, ele é perfeito, ele foi perfeito. Ele está usando esse diadema por você, por mim. Na verdade, ele é maior que o diadema. Ele é a própria santidade do Senhor. Sabendo disso, devemos descansar na suficiência da obra de Cristo. Não precisamos mais de um sumo sacerdote terreno, humano. Cristo já realizou a obra perfeita. Nossa aceitação diante de Deus não depende de nossos próprios méritos, mas da obra de Jesus Cristo na cruz. Hebreus 10, 19 ao 22 diz isso. Por fim, Êxodo 28, verso 38. O foco desse texto aponta para nós a seriedade do pecado e a necessidade de um mediador entre Deus e o homem. No Antigo Testamento era Arão. Arão carregava a culpa das imperfeições do povo. Mas em Cristo temos um sumo sacerdote perfeito que nos torna aceitáveis diante de Deus e que carregou não apenas a culpa de uma nação que peregrinava no deserto, mas a do mundo todo. A resposta mais apropriada a esta verdade é confiar plenamente em Cristo e em Cristo somente, viver em santidade e oferecer a Deus um culto com a nossa própria vida, sincero, reverente ao Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Nós iremos ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe
o seu joinha, que é muito importante. Ative as notificações para os próximos vídeos.